Nossa República está de volta, conversando esta semana com Maureen, secretária de Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso. Nós falamos agora dessa questão da punição e do desmatamento e das reduções, mas no decorrer desse primeiro bloco nós conversamos sobre aquela situação de que os dados sobre as queimadas e os dados sobre o desmatamento, eles comportam tanto aqueles que são ilegais, quanto os desmatamentos legais, que são realizados dentro dos limites da legislação. E essa é a grande queixa do setor produtivo, que não se separa o joio do trigo, e isso acaba trazendo um comprometimento, sob o ponto de vista do mercado internacional, daquilo que é produzido em Mato Grosso, das commodities, seja de carne, de grãos, de fibras, etc., são comprometidas por essa mistura, né? Tecnicamente é possível separar isso? É possível que o INPE tenha esse cuidado ou que outros instrumentos, órgãos de fiscalização tomem esse cuidado na hora de divulgar esses dados? É absolutamente possível identificar o desmatamento lícito do ilícito. Basta que esse seja um indicador utilizado pelo INPE ao divulgar os dados. Os órgãos responsáveis pela emissão das autorizações são os estados que licenciam e também o IBAMA. Nós temos dentro do Código Florestal uma previsão de que todas as autorizações de desmatamento, elas devem ser integradas no Sistema Nacional de Florestas, que é o Sinaflor. Ainda existem necessidades de aprimoramento do Sinaflor para que ele se torne um instrumento que transmita publicamente essa transparência das autorizações de desmatamento. Enquanto isso, cada estado acaba divulgando nos seus portais de transparência, por isso que o estado de Mato Grosso focou muito durante os 2 últimos anos em melhorar a transparência para que seja possível, aqui em Mato Grosso, divulgar os dados do desmatamento ilícito, separando aquilo que é ilícito. Tem havido evoluções, nós vamos ver a apresentação de um relatório do MAP Biomas, relacionado ao ano de 2020, em que se destaca o estado de Mato Grosso e o estado de São Paulo como os únicos estados brasileiros que conseguem, de forma transparente, clara e eficaz, mostrar quais desmatamentos são lícitos e quais são ilícitos nos estados. Muito bem. A outra questão, antes da gente entrar aí nas medidas que o Estado está tomando no sentido de coibir, de instrumentalizar a defesa do meio ambiente, eu queria saber o seguinte: nós temos, você colocou todas essas questões no sentido de que é possível separar a informação, é possível você combater, é possível zerar o desmatamento ilegal? É possível isso? Quer dizer, é uma meta colocada pelo governador Mauro Mendes, pelo menos há 1 ano e meio, 2 anos atrás, ele se posicionou muito firmemente com esse propósito. Nós tivemos, o ano passado, aquela situação bem complicada das queimadas. Este ano, aparentemente, nós vamos ter uma situação de clima muito propício também ao aumento das queimadas. E eu queria saber o seguinte: antes da gente entrar nessa coisa da defesa, é possível zerar o desmatamento ilegal? É possível zerar? Nós temos alguns estados brasileiros que estão consolidados, que já não têm mais novos desmates. Mas não é uma tarefa simples, não é uma tarefa que dependa única e exclusivamente do poder público. Também depende do mercado consumidor. E nós temos reiterado isso para todos que nos visitam, inclusive para os organismos internacionais, os países parceiros que adquirem produtos de Mato Grosso. Nós temos uma estigmatização dos produtos da Amazônia e o consumidor hoje está sendo levado à conclusão de que comprar produtos da Amazônia é prestigiar desmatamento ilegal. Nós devemos fazer o contrário, estimulando os produtos da Amazônia sustentáveis, que nós vamos conseguir fortalecer a economia das cadeias produtivas de baixas emissões. Então, é absolutamente possível. O estado de Mato Grosso já reduziu muito entre os anos de 2004 e 2014 o seu desmatamento. Então, o objetivo é factível de ser
alcançado com o comprometimento do poder público no combate ao ilícito, mas também de ser eficiente na autorização daqueles que podem ser lícitos, e um movimento que visa tanto o setor produtivo quanto o consumidor, para que eles, constatando que aquele produto com rastreabilidade advém de um imóvel lícito, que tem autorização, que ele adquira. Do contrário, vai acabar havendo esse comércio ilegal e isso leva ao crime e à estaca que nós estamos hoje. Essa possibilidade de trabalhar a comunicação melhor, de estabelecer conceitos melhores, tanto no mercado brasileiro, nacional, quanto no mercado internacional, junto com as ações de combate ao desmatamento zero, que peso elas têm sob o ponto de vista do desenvolvimento social, do desenvolvimento econômico do Estado? Seria leviano da minha parte se eu falasse em percentuais, mas eu diria que ela tem um peso muito grande, porque o alcance da informação ao nosso cidadão, ele passa pela comunicação, sem sombra de dúvida. Se ela vai ser eficaz ou não, é um desafio. Mas, sem sombra de dúvida, o que nós percebemos é que muitas pessoas praticam ilegalidade por desconhecer como fazer de forma lícita ou por desconhecer que o Estado, que o poder público está investindo em autorizar. Da mesma forma, as nossas orientações, as políticas públicas, como promover queimadas lícitas, quais as penalidades para aqueles que insistem em promover ações ilícitas, a comunicação é essencial. E mais, para também demonstrar que, havendo legalidade, é importante para o desenvolvimento sustentável da Amazônia que o consumo dos produtos exista. Eu tenho muita preocupação de que essa distorção de informação possa levar a um comportamento do consumidor que não venha contribuir para o objetivo que é comum. Que amplia a pobreza, né? Toda vez em que nós temos um cenário econômico ruim, a criminalidade aumenta. Basta vermos o momento que nós estamos agora. A pandemia, a ausência de estratégia leva à criminalidade. Secretário, um outro assunto que me veio agora é a questão assim, nós temos um problema que tem sido visto, embora seja de ordem política, está sendo investigado, e eu não quero aqui fazer nenhum juízo de valor, não entrar no mérito jurídico, mas é um comportamento político que deixa mais ou menos claro que há uma tentativa de se flexibilizar a legislação ou de se fechar os olhos para uma fiscalização mais rigorosa. Estou falando disso em termos de Brasil, né? Em termos de governo federal. Nós estamos assistindo aí uma situação absurda de polícia contra ministro, de IBAMA contra ministro, etc., e com denúncias gravíssimas. Essa sensação, essa coisa de tentar flexibilizar, de resolver problemas, de não ser tão duro com relação à aplicação do Código Florestal, etc., isso tem prejudicado muito o Brasil, sobretudo no cenário internacional. E como é que a senhora vê isso? Qual é o tipo de atitude que precisa ter o Estado, como é o caso de Mato Grosso e como é o caso do Estado brasileiro, em relação à questão da preservação ambiental? Sem sombra de dúvida, essa mensagem equivocada, né, a respeito de uma flexibilização ou, inclusive, de um desaparelhamento dos órgãos de fiscalização, essa mensagem chega para o infrator como um aumento da impunidade. E isso dificulta sobremaneira o papel do Estado, que busca combater a ilegalidade. O Estado é responsável pela maciça maioria das ações fiscalizatórias na Amazônia. Não só Mato Grosso, como os 9 estados da Amazônia Legal estão se desdobrando para superar essa mensagem equivocada, que associada, né, a mensagem de que estará havendo um desaparelhamento, um afrouxamento da fiscalização, juntamente com a mensagem de que pode haver outro marco temporal no Código Florestal, levam aqueles que pensam em desmatar, em executar essa medida com a perspectiva de que poderão ter outro perdão
ou de que não serão fiscalizados e punidos. Isso é ruim, não só para a imagem do país, porque remete uma mensagem nacional que é distinta da mensagem dos estados, o estado de Mato Grosso, em hipótese alguma, tem tolerância com o ilícito, e dificulta as nossas ações e a nossa comunicação e as parcerias que o Estado, como entidade binacional, tem travado com diversos países do mundo, tanto no aspecto das parcerias institucionais, como os acordos comerciais. Então, é ruim para o Estado e é ruim para o Brasil. Recentemente, o Congresso aprovou uma mudança na legislação do licenciamento ambiental, inclusive apoiado pelo governador Mauro Mendes. Essa mudança, que também, de uma certa forma, é uma flexibilização, ela não passa a mesma mensagem, secretária? Ou está correta essa liberalização aí do licenciamento? Eu acho que existe uma ausência de interpretação correta do PL, Mauro, tá? Eu vi várias manifestações que traduzem uma mensagem que não é que está escrita no projeto de lei. Os estados participaram ativamente dos vários anos em que o PL foi discutido. Então, em linhas gerais, quanto às previsões que constam no PL, em sua grande maioria, elas refletem um licenciamento mais responsável e mais compatível com as atividades que são passíveis de licenciamento. Porém, em alguns aspectos, o PL não foi assertivo porque contrariou outras previsões do próprio PL. Então, a ABEMA, que é a Associação Brasileira dos Órgãos Estaduais de Meio Ambiente, se manifesta favorável à maior parte do PL. E ele não flexibiliza, na sua grande maioria das previsões. Ele cria mecanismos compatíveis entre o potencial poluidor e o modelo de licenciamento a ser aplicado. O equívoco do PL foi trazer para algumas atividades a figura da dispensa, em outros aspectos, deturpar a figura da licença ambiental por adesão e compromisso para atividades específicas. Aliás, são os dois pontos mais polêmicos, né? Mais combatidos por ambientalistas no Brasil inteiro. Que assim, olha, eu vou fazer o meu licenciamento e aí acha que isso não vai ter controle do órgão de fiscalização, né? Esse autolicenciamento, por exemplo. Então, mas não é o licenciamento que está disposto no texto da lei, no artigo 21. Inclusive, a LAC foi um instrumento que os estados criaram. Vários estados brasileiros têm esse instrumento, mas ele tem pressupostos claros para ser emitido. Primeiro que não é para grandes empreendimentos, então ninguém vai fazer adesão e compromisso para usinas hidrelétricas, mineração, nem empreendimentos de grande porte, que é o que está sempre em voga nessas discussões. A licença por adesão e compromisso são para empreendimentos que a gente já conhece, atividades conhecidas, e também para locais que já estejam consolidados e que tenha conhecimento dos órgãos ambientais. É isso que está no artigo 21. Porém, quando eu trago a figura da LAC para atividades específicas sem considerar o local, eu tiro a natureza jurídica dela e é isso que a gente critica. Se retirar essas incorreções do PL, a LAC passa a ser um instrumento para compatibilizar local conhecido com atividade conhecida, licenciamento simplificado. Ainda há tempo para essa alteração? Há tempo, a ABEMA, nós estados, que somos responsáveis por 90% dos licenciamentos ambientais, já fizemos um ofício ao presidente do Senado, pedindo para que os estados sejam ouvidos, para pontualmente fazer essas correções no PL do licenciamento. Mais uma vez, a gente percebe que tem um problema de comunicação aí grave, né? Assim como o setor produtivo se comunica mal, às vezes a própria estrutura, o Congresso Nacional, os governos, acabam se comunicando mal em temas que são bastante relevantes, né? Os ruídos surgem por aí e tem prejuízo, e causam prejuízos aí para o Estado como um todo. Secretário, a gente vai para mais um intervalo e volta já para as nossas considerações finais, e eu quero falar especificamente das medidas que a SEMA vem tomando
das ações do governo do estado para prevenir, para mitigar o risco de queimadas e do próprio desmatamento ilegal. Volto já, um instante só, a gente fica aí 2, 3 minutos fora e já retoma essa conversa importante com a secretária de Estado de Meio Ambiente, Maureen Lazzaretti. Já voltamos.